Olá, eu sou Vânia Parrares, eu sou pianista, cantora lírica, professora de canto, diretora musical e regente. Atualmente eu rejo o musical Mudança de Hábito no Teatro Renault, em São Paulo. A minha vida é música, sempre me dediquei à música, graças a Deus, apesar de todo mundo sempre dizer, mas dá para viver de música no Brasil? E de profissão você faz o quê? Não é? E é a minha paixão, é o meu amor, é a minha religião, é o meu sentido de vida. E é o alimento da minha alma. Sem pieguices, né, a parte prática da coisa. Eu comecei a estudar piano aos 9 anos e meio de idade, na minha cidade natal, Gastão Vidigal, no interior do estado de São Paulo, né, a força do interior. Hoje a cidade tem 4.000 habitantes. Quando eu morava lá, menininha, tinha 2.000 por aí, né? Comecei a estudar com uma prima minha lá, depois estudei com uma outra professora da cidade e fui fazer o curso regular de piano do Conservatório de Monte Aprazível. Me formei, prestei Unicamp, entrei em regência, fiz todo o curso de regência. Durante o curso de regência eu prestei piano, fiz todo o curso de piano, né? Então eu sou graduada em regência e piano pela Universidade Estadual de Campinas. Engatei no mestrado, o assunto principal era pedagogia vocal no Brasil, enfocando em Fabiano Lozano, que foi um grande pedagogo, por coincidência espanhol como eu. Eu também sou espanhola, tenho a dupla nacionalidade, sou espanhola e brasileira, com muito orgulho e muita honra. Continuei as minhas pesquisas, iniciei um doutorado, o qual não concluí. Então, eu tenho doutorado incompleto. Essa é a minha formação. Enquanto eu estava na Unicamp, uma coisa importante, eu comecei a trabalhar com a professora Nisa de Castro Tanque, uma grande cantora lírica de todos os tempos, a minha mãe artística, e ela me incentivou a correpetir. O que é correpetição? Né? Acompanhar os cantores nas aulas dela. Ou seja, eu fazia aula de canto com ela, fiz todas as matérias de canto na Unicamp, ópera estúdio, técnica vocal, canto individual e em grupo, para todas as matérias. Comecei a me encantar com essa atividade, usar o piano para fazer música vocal. E eu me apaixonei de uma maneira que a quase totalidade da minha produção pianística começou a se transformar em correpetição. Óbvio que para o curso oficial da Unicamp eu tinha que fazer o meu repertório solo também. Só que o prazer de fazer música em grupo, principalmente música vocal, me cativou de uma maneira tão profunda que eu enveredei por esse caminho. Então, correpetição passou a ser uma parte da minha vida. Em 1993, surgiu a oportunidade de eu entrar como correpetidora das temporadas líricas de ópera do Teatro Municipal de São Paulo. E aí, sim, um novo mundo se descortinou para mim. Correpetir, ou seja, acompanhar os ensaios, dar base para que os ensaios de cena, de coro, de dança, de solistas acontecessem, foi maravilhoso no sentido de abrir um outro universo, que é o universo da correpetição. A minha primeira ópera no Teatro Municipal como correpetidora foi Tosca, em 1993. Lá no teatro eu fiquei 14 anos, correpetindo praticamente todas as óperas da temporada, concertos, e fazendo uma série muito interessante chamada Vesperais Líricas, nas quais fazíamos óperas em concerto acompanhadas por piano. Ou seja, a atividade de pianista correpetidora foi se tornando uma coisa constante na minha vida. Tudo que envolve a preparação de uma ópera envolve tantas expertises, tantas capacidades, tantas capacitações, tantas especialidades unidas, que eu tive que dar um salto de aprendizado, de conhecimento e de estudo. Fiz praticamente todas as temporadas, todos os títulos de ópera, com algumas exceções, tá? Mas a maioria dos títulos eu fiz. Então, assim, eu tenho uma série de títulos de ópera difíceis na minha carreira. Normalmente, quando se fala em piano para a música vocal, se fala em pianista acompanhador, pianista ensaiador. Isso não é
correto de se dizer. Na verdade, o profissional que faz isso é um maestro correpetitore. Por quê? Tudo que envolve o fazer da correpetição são especialidades que envolvem a formação de um regente, a formação de um maestro. Você tem que tocar o seu instrumento muito bem, você tem que ser um pianista com uma técnica extremamente bem resolvida, dominar realmente todos os aspectos técnicos do seu instrumento. Você tem que conhecer estilo de cada compositor, você tem que conhecer a obra como um todo, a cena, o personagem, a época, o estilo de cada compositor e de cada época, idiomas, articulações, canto, técnica vocal, parte técnica, funções, convenções estéticas. Que tipo de ópera que é? É totalmente cantada, tem recitativo falado, recitativo acompanhado, recitativo seco. Cada ópera tem um formato particular. E você é obrigada a saber todos esses detalhes. Isso envolve um conhecimento que transcende puramente o conhecimento de um pianista. Você tem que ser, sim, um excelente pianista e muito mais coisas ao mesmo tempo. E justamente por conta de todas essas expertises, de todos esses fatores necessários para que você seja um bom correpetidor, é muito difícil encontrar uma formação específica para um correpetidor, um curso de correpetição. Muitas vezes me perguntam, mas onde que eu me formo? Olha, eu me formei na vida, bem da verdade. Você tem que buscar caminhos. Então, faça o curso de piano, mas também faça o curso de canto, é obrigatório. O correpetidor tem que cantar, desculpe. Tem que saber a técnica vocal para respirar com o cantor, para dar suporte para o cantor, para auxiliá-lo. Tem que saber regência. Você tem que entender regência para ser bem regido e para conduzir também. Quantas vezes você está sem o regente e você é obrigado a fazer o ensaio sozinho? Você tem que conhecer idiomas para a vida. Falar fluentemente 10 idiomas é praticamente impossível. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, mas é exceção. Mas você precisa saber pronúncia, você precisa saber estilo e você precisa entender o que está acontecendo na obra. E estudar, 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 sempre. E uma coisa muito importante, cultura geral. Tem que ter muito conhecimento de cultura geral, de história, de períodos históricos relativos à estética, ao estilo de cada compositor e de cada época, como eu falei, e simplesmente globalizar. Estude. Hoje em dia, galera, é muito fácil, tem internet. Eu me formei sem internet. Não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha absolutamente nada. A gente passava a tarde numa particoteca, numa biblioteca, caçando, peneirando partituras. Tirava de ouvido muitas vezes, cifrava. Agora está tudo muito fácil, muito disponível. Olha, só não aprende quem é muito preguiçoso, quem não está afim realmente. Se você se dispuser, você consegue aprender e abrir um caminho nesse sentido. Mas é um lugar onde nenhuma limitação é permitida. Você sempre tem que estar expandindo. Nunca é suficiente o conhecimento. Agora eu já sei tocar 10 sonatas. Isso não é o suficiente. Você tem que abrir a sua cabeça no sentido humanístico, inclusive. No sentido artístico, teatral, global. Entender de arte como um todo. Não só do seu instrumento em particular. Quantas vezes eu já ouvi, mas é fácil acompanhar. Mas é muito mais simples tocar isso aí, esse acompanhamento, de Mozart, de Bellini, que seja, que é um tchum-cá, 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 tchum, do que tocar um concerto de Beethoven. Eu diria, tocar concerto de Beethoven é difícil pra caramba, mas não vem dizer que correpetir é mais fácil, porque não é. São dificuldades diferentes. Ouso dizer também que tem a questão do perfil. Muitos pianistas, eles têm o perfil de instrumentista solista. Ótimo, amo. Sou fã de Martha Argerich, por exemplo. Para mim é uma monstra maravilhosa, amo. Sou extremamente fã dessa mulher. Tem pianistas fabulosos, maravilhosos, que eu não vou citar, porque são muitos agora. É um perfil. Pianistas correpetidores, no caso, maestros correpetidores, fazem parte de um outro perfil. Agora, não menosprezem, mas é uma atividade menosprezada. Por quê? É mal compreendida e mal divulgada. Porque, vou dizer, agora enquanto maestrina, quando eu preciso de um bom pianista correpetidor, eu sofro para encontrar. Tem poucos,
Tá? Existem, mas como é muito específico e que exige um monte de conhecimentos diversos e globais, é muito difícil de encontrar. E todos esses, graças a Deus, estão empregados. Todos estes trabalham, porque sempre são necessários. Isso é uma coisa boa. É uma atividade, enquanto instrumentista, que fica fora dos holofotes, que fica longe dos holofotes. Mas é uma atividade que, se você for bom no que você faz, você sempre vai ter trabalho garantido. Sempre. Sempre vai precisar de você em alguma coisa, em algum ensaio, em alguma preparação de algum show, de alguma ópera, de algum espetáculo. Isso é garantia de trabalho, se você é competente e sério no que faz. Tem também aquela velha celeuma. A pianista ensaiadora é uma coisa, a pianista correpetidor é outra. Eu não vejo diferença. Tá? O pianista ensaiador tem que ser um correpetidor. Senão, como ele vai ensaiar direito? Então, acho que é uma verbalização inútil e uma confusão desnecessária. Um correpetidor ensaia. É isso. Né? O correpetidor, o pianista, ele é um maestro. O pianista ensaiador também tem que ser um maestro. Então, eu não concebo diferença nesse nível. Eu, enquanto maestrina e regente, eu quero um maestro correpetidor comigo. É alguém que, inclusive, é proativo. É alguém que, inclusive, vai solucionar problemas e vai vir com saídas criativas, quando necessário. Muitas vezes, enquanto diretora musical, eu tenho que me ausentar por algum motivo, porque eu tenho que fazer outras coisas. Como que eu deixo na mão de um assistente se ele não tem o mesmo perfil que eu tenho? Então, ele tem que ser proativo, ele tem que ser um maestro correpetidor, como eu sou também. Com relação à parte técnica pianística, então, assim, a gente, desde a primeira aulinha, com a nossa professorinha lá de piano, que ela vai ensinar o dedilhado, que vai ensinar as primeiras noções de nota, de partitura, de pentagrama, etc. e tal, mão direita, mão esquerda, você aprende técnica pianística. E dá-lhe método, e dá-lhe anon, e dá-lhe Czerny, e toda aquela lista infindável. E vamos fazer Bartók, né? Enfim, não vou citar tudo que a gente já estudou na vida. Aí vamos fazer Bach, vamos sem pedal nenhum, ligando só na mão, com todo aquele preciosismo estilístico. Tudo isso acrescenta muito na questão da correpetição. Você precisa realmente ter toda essa base técnica, esse conhecimento de terminologia, inclusive. É muito importante saber a questão de todas as palavras que a gente usa para definir a música erudita e aproveitar isso na nossa função. Porém, eu tenho que ter sérias adaptações, porque o que eu vou tocar enquanto correpetidora não é pianístico. Não foi escrito para um piano. Foi escrito para uma orquestra, de todas as formações possíveis. Cada orquestra de cada ópera tem uma formação X, cada período tem uma instrumentação Y. Eu tenho que pensar o meu som, a minha execução daquela parte, de maneira a soar o mais próximo possível da orquestra. Muitas vezes, então, tem na mão direita uma frase que é um oboé que faz, com um dedilhado impossível. Como que eu faço? Então, às vezes, tem um dedilhado possível, às vezes não tem nenhum. Eu tenho que fazer uma adaptação para executar aquela frase que é ultra importante para alguma cena que está acontecendo, ou é uma deixa para alguma coisa, ou é a base para o cantor se expressar corretamente, fazer aquela frase que é vital num piano, sendo que ela não foi escrita para um piano. Isso demanda tempo, demanda técnica, demanda conhecimento e capacidade de fazer. Então, isso, o que basicamente, a grosso modo, que a gente tem que ter é um jogo de cintura. A gente tem que ter uma disponibilidade de sair daquele claustro, tipo, é assim, tem que ser, a forma é essa, engessada. Não, você tem que se flexibilizar. Porque muitas vezes você faz um gesto que é horrível visualmente, que você jamais usaria para tocar o improviso de Chopin, mas que ali é necessário. Tá? Muitas vezes, dependendo da redução da ópera, porque, veja bem, é um som de uma orquestra, todos os instrumentos de uma orquestra, reduzidos, tá, em 2 pentagramas, às vezes 3, né? Se a gente tivesse 3 braços seria maravilhoso, né? Para que a gente realize num piano. E tem que soar e tem que ser a guia para que a cena aconteça e o cantor cante e todo o coro se manifeste e a dança aconteça. Muitas vezes, tem alguns efeitos no piano que você tem que usar o cotovelo.
Acontece. Você vai falar, tá errado? Não. É música contemporânea? Não. Mas é assim que soa na orquestra. Então, tem que existir uma criatividade por parte do maestro com o repetidor para fazer soar um teclado de piano de uma maneira mais semelhante possível com o que a orquestra deveria soar. E aí, que a sua professora de conservatório não te veja, né? Mas ela também entenderia, porque se o resultado é ótimo, justifica.